E olha, a primeira semana de maio agora vai ser de decisões importantes em Brasília. A Luciana Verdolim é quem conta. Olha, na volta do feriadão, o Congresso Nacional tem uma agenda cheia essa semana. O projeto de lei das chamadas fake news está pronto para ser levado ao plenário agora na terça-feira. O relator da matéria, o deputado Orlando Silva, diz que a proposta está fechada. Ele tem reclamado, no entanto, que as Big Techs, ou seja, aquelas grandes empresas de tecnologia e os canais pagos para defendê-las, têm feito uma campanha milionária para dificultar a aprovação do projeto. Orlando Silva voltou a reforçar o discurso de que a proposta não censura ninguém e nem enfraquece os pequenos. Ao contrário, segundo ele, vai fazer as plataformas pagarem mais para mais gente. Existe um questionamento em torno da fiscalização sobre o que é ou não notícia falsa. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já até se ofereceu para ser colocada como ente fiscalizador. O Comitê Gestor da Internet, que é uma estrutura multissetorial responsável por coordenar e integrar iniciativas relacionadas ao uso e funcionamento da internet, também quer fazer parte da regulação. Todos esses questionamentos vão pesar na hora da votação. O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, já avisou que a legenda vai votar contra o texto final apresentado pelo relator, apesar dos ajustes que já foram feitos. É verdade que ele fez vários ajustes no texto, acatou muitas sugestões da bancada evangélica, de vários parlamentares de vários partidos, inclusive do Republicanos, mas o texto continua ruim. Portanto, a decisão do Republicanos, como presidente nacional, eu venho anunciar, é votar não ao projeto das fake news. Republicanos votará não porque não acredita que precisa ter uma regulamentação. Tem que ter, sim, uma regulamentação sobre o assunto, mas não esta que está sendo proposta no momento. Ele, no entanto, admite que é necessário discutir sim a questão, mas avalia que o texto ainda não está bom. Para essa semana, a Câmara deve avançar também na instalação da CPI do MST, que deverá investigar a retomada das invasões de terra no país. A proposta foi apresentada pelo deputado Tenente Coronel Zucco, que já avisou que pretende ser o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. E vamos reunir e montar uma estratégia para justamente investigar, possíveis crimes, investigar financiadores, investigar políticos que estão incentivando essas ações irregulares, investigar, inclusive, omissões deste governo. É necessário, pois a agropecuária, o agronegócio, o Brasil precisa de uma resposta. A relatoria deverá ser de um outro oposicionista, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A CPMI dos atos do dia 8 de janeiro também está no radar de deputados e senadores. Com a desistência de André Fufuca da presidência da CPI, ela deverá ficar com o deputado Arthur Maia. Como se trata de uma comissão mista, a relatoria deverá ficar com o senador Eduardo Braga. O governo, vale lembrar, passou a apoiar as investigações depois da divulgação daquelas imagens da invasão lá ao Palácio do Planalto e depois que foi constatada uma suposta omissão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência na segurança lá do Palácio do Planalto. O discurso é de que não haverá paralisia no Congresso Nacional por conta das duas CPIs. O temor, no entanto, ainda existe. Uma das prioridades do governo nesse momento é a aprovação do arcabouço fiscal. O relator na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, já disse que pretende essa semana conversar com todas as lideranças para começar a discutir os detalhes do relatório dele. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, já avisou que a ideia é votar o arcabouço no plenário na quarta-feira da semana que vem, dia 10 de maio. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito obrigado, Luciana Verdolim. Quero continuar nesse assunto, falar um pouquinho mais sobre o projeto de lei das fake news que está na pauta de votação de terça-feira na Câmara dos Deputados. Mas eu quero saber de você, Paula Lobão, que está em Brasília, se essa análise é garantida ou se pode haver algo no caminho que leve ao adiamento. Muito bem-vinda, boa noite para você.
Oi, Evandro, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesse feriado. Respondendo aí a sua pergunta, pode ser que a gente tenha mudança, viu? Haja mudança aí nesse caminho, como você mesmo disse. Isso porque o relator do PL das Fake News, que também está sendo chamado de PL da censura, o deputado federal Orlando Silva, ele disse hoje que amanhã vai tentar fazer uma reunião com as lideranças partidárias para que se converse, se chegue aí numa decisão a respeito da votação do PL das Fake News. Essa votação está marcada para acontecer amanhã. E aí a ideia é que ou realmente se mantenha a votação para o dia de amanhã ou haja um adiamento, busque-se aí uma nova data. Isso porque o deputado Orlando Silva, ele já disse e já admite que o governo principal interessado na votação e na aprovação do PL das Fake News não tem força suficiente neste momento dentro da Câmara dos Deputados para conseguir a aprovação desse projeto de lei. A gente também sabe que há uma forte oposição com relação a esse PL por parte dos parlamentares de oposição, por parte de frentes parlamentares como, por exemplo, as mais conservadoras, que é o caso da bancada evangélica, e também, Evandro, por parte das empresas, das grandes empresas responsáveis por essas plataformas digitais e que vão ser as grandes afetadas por esse PL das Fake News, Evandro. Agora, Paula, inclusive o relator criticou as empresas de tecnologia, o ministro da Justiça também se manifestou. Você pode contar um pouquinho sobre essas falas para depois a gente analisar um pouco mais aqui no Jornal Jovem Pan? Posso sim, eles foram ao Twitter, viu? Tanto o relator Orlando Silva quanto o ministro da Justiça Flávio Dino. Orlando Silva disse no Twitter de forma acusatória que essas grandes empresas, chamadas aí de Big Techs, né? As empresas responsáveis pelas plataformas digitais, elas estariam agindo para impedir o avanço dessa tramitação, dessa votação do PL das Fake News dentro do Congresso Nacional. Vou tirar aqui um texto rapidinho do que ele postou. Ele escreveu, abre aspas, as Big Techs e os canais pagos para defendê-las têm feito uma campanha milionária com mentiras sobre o PL 2630, que é o PL das Fake News. Segundo o relator, o deputado Orlando Silva, essas plataformas digitais estariam inclusive fazendo ações junto a deputados, a parlamentares, tentando aí fazer com que eles mudem de ideia e votem contra o PL das Fake News, enfraquecendo inclusive esse projeto, né? Então amanhã é um dia importante com relação a isso, e aí, segundo Orlando Silva, as Big Techs estariam fazendo essa movimentação principalmente nos bastidores. E teve uma outra situação que foi a do Flávio Dino. O ministro da Justiça foi ao Twitter para dizer agora à tarde que ele vai acionar a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, um órgão ligado ao Ministério da Justiça. O que o Flávio Dino quer é que seja verificada a possível prática abusiva por parte dessas empresas, por parte das Big Techs, porque hoje a Google colocou um link no site principal de busca, né? O site onde todo mundo digita google.com.br. Na hora que você entra na página principal desse site de busca, tem um link ali onde tem escrito assim: o PL das Fake News pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil. Na hora que a pessoa clica nesse link, Evandro, ela é direcionada para uma outra página, onde nessa página existem várias informações e críticas ao PL das Fake News. Então é isso que Flávio Dino quer que seja investigado, por entender que pode ser aí uma prática abusiva por parte dessa Big Tech. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Paulo. Inclusive, enquanto você ia orientando, eu fiz aqui, né? Entrei no Google e aí apareceu exatamente essa frase que você mencionou logo abaixo do campo de busca, e ela leva para um blog em que há uma coluna escrita aqui pelo Marcelo Lacerda, que é o diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google no Brasil. Muito obrigado pelas informações, e sobre isso eu quero falar com o Mota. Mota, como é que você vê o debate em torno desse projeto de lei e principalmente dessa oposição que vai surgindo também entre integrantes do governo federal e representantes das Big Techs? Como a Paula Lobão mencionou, já na capa do Google, quem quiser já começa a ver o debate sobre esse assunto. Eu acho isso um fenômeno maravilhoso, Cine. Isso mostra realmente o vigor da democracia, isso mostra que as pessoas acordaram. O governo fez tudo o que pôde
para aprovar esse projeto, quase como se ninguém visse que esse projeto estava sendo aprovado, né? Usou de diversas artimanhas, expedientes, para que ele fosse votado, quase foi votado na semana passada, com justificativas sobre o projeto que não tem aplicação nenhuma. As grandes ameaças desse projeto são três. Primeiro, é a história de ter uma entidade reguladora que vai julgar o que é e o que não é fake news. É o Ministério da Verdade. É uma coisa totalmente incompatível com o sistema democrático. O segundo é uma história que eles chamam, uma característica desse PL é a linguagem vaga. Eles chamam de dever de cuidado. Isso significa o seguinte: as empresas de redes sociais vão ter que avaliar tudo o que foi postado para tentar ver se ali existe alguma ilegalidade potencial. Porque se elas deixarem a postagem ser feita e mais na frente for verificado que houve ali uma ilegalidade de algum tipo, né, que vai ser determinada de uma forma arbitrária, as empresas de rede social vão ter que pagar por isso. E, por último, é uma transferência que está embutida, um mecanismo de transferência de receita das empresas de redes sociais para as empresas da velha mídia, né, os grandes jornais, as grandes emissoras de TV, que vai levar a um desestímulo a essas redes a operarem aqui no Brasil. É possível que muitas delas até desistam de ir operar no Brasil e vão embora. Então, é importante dar parabéns ao deputado Marcos Pereira, do Republicanos, pela atitude dele, e esclarecer: esse projeto não é um projeto de regulamentação de redes sociais, o que já seria em si muito ruim, porque não é necessário mais nada. Nós já temos o Marco Civil da Internet, a LGPD e as outras, a nossa fartura de legislação no Brasil. Esse PL é o PL da censura. E aí é interessante perceber o seguinte: até pouco tempo, as Big Techs ativamente censuravam e baniam os conservadores. E aí a esquerda amava as Big Techs. A gente vê hoje nas redes sociais um garoto prodígio desses youtubers que ganha fortunas usando o YouTube. Né? A vida dele, ele deve a carreira dele, a vida dele, a fortuna dele ao YouTube. Hoje ele está criticando o YouTube, porque as Big Techs acordaram para esse problema. Para a gente só ter uma última noção do que está envolvido, o relator deste projeto é do Partido Comunista do Brasil. O comunismo não é geralmente conhecido no mundo exatamente por promover a liberdade de expressão. Ô Mota, eu queria conversar um pouco com você também sobre essa semana que a Luciana Verdolim acabou de mencionar para a gente, que vai ser intensa aí em Brasília por conta também da CPMI do 8 de janeiro, da CPI do MST, duas comissões que já chegam colocando ali o governo federal sob pressão. Na CPMI do 8 de janeiro, principalmente porque até um primeiro momento o governo federal estava articulando para que ela não fosse para frente. De repente, houve uma virada em que ele passou a apoiar, assim, de olhos fechados, a CPMI. Em ambas, já há uma derrota inicial para o governo. Só o fato delas serem emplacadas já mostraria, de fato, um enfraquecimento do governo perante algumas bancadas e uma necessidade maior de articulação, ou seja, uma necessidade maior de entregar na mão do presidente da Câmara o que ele quer? Esse é um fator, Cine, porque você tem o Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, com grandes poderes de controlar o que vai ser votado, de apressar ou adiar a instalação de CPIs. A gente viu, né, o Pacheco aparentemente fez tudo o que pôde para adiar a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Essa CPMI do 8 de janeiro, ela tem tudo para ser um divisor de águas na história moderna brasileira. Ela vai ter condições de trazer à luz
e trazer para nós, cidadãos, e até para nós da mídia, da imprensa, informações que não estão disponíveis ainda. Com certeza, essas informações existem, porque, como você mesmo citou, o fator que fez com que o governo mudasse de ideia, o governo era contra a CPMI do 8 de janeiro de todas as formas, tentou tudo o que podia para que ela não acontecesse, mas aí surgiu um fato novo, que foram as imagens do 8 de janeiro gravadas nas câmeras do GSI e que mostraram situações aparentemente incompatíveis com a versão oficial do governo. Aí é preciso que a CPMI pergunte o que mais existe que não foi revelado, que outras informações existem que podem contribuir tanto para reforçar a narrativa do governo, quanto para apresentar uma realidade completamente diferente. E isso não é uma simples questão de retórica, porque milhares de pessoas foram presas, centenas delas ainda estão presas, muitas delas foram presas, aparentemente, simplesmente por estarem sentadas em um determinado lugar. Isso precisa ser esclarecido ou vai ser um esqueleto dentro do armário da democracia brasileira e um dia vai causar problemas para todo mundo.